dentro desta mensagem, ou melhor, essa mensagem profética, profeta Miqueias seguramente, certamente estava profetizando em nome de Israel, talvez por uma data onde Israel talvez fosse e tivesse sido destruído, sido aniquilado, sido envergonhado, sido desprezado. Creio eu que Miqueias, pela boca do Espírito Santo, levantar neste momento uma profecia em nome de toda a cidade de Israel, porque Israel, como a história nos fala, é uma cidade até hoje cercada de inimigos. Se nós olharmos Israel pelo noticiário, pela televisão, nós vamos perceber que Israel está sempre em guerra. Palestina está sempre com problemas com a Síria, com o Iraque e assim por diante. E não era diferente desde o começo. A nação santa, a raça eleita, o povo escolhido por Deus, foi um povo constituído na terra para sofrer. Foi um povo constituído na terra para viver grandes batalhas e também grandes derrotas. Foi um povo constituído na terra para também passar provações. E aqui eu vejo Miqueias no versículo 8 dizendo: ó minha inimiga, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será meu luz. Se nós estudarmos teologia, não precisa ser muita teologia, mas se nós lermos a palavra na luz do Espírito Santo, vamos entender que Israel, desde o começo, teve vários e grandes inimigos que se alegraram com a sua tristeza. Se nós começarmos desde o início, começando por Abraão, Israel nem se chamava Israel, mas era apenas os hebreus, eram nômades, eram povos que viviam de barracas em barracas, tendas e tendas. Se nós começarmos por Abraão, o pai da fé, o homem que foi chamado da terra de Ur dos Caldeus, nós vamos que compreender que os inimigos de Israel já se levantaram naquela data, naquele tempo. Se nós estudarmos o Pentateuco, se nós estudarmos os livros históricos, que quer dizer na ordem cronológica de tempos e datas, nós vamos entender que lá, quando lemos, estudamos a história de Abraão, Abraão já tinha inimigos, Abraão já fazia guerras. Se nós formos até Isaac, Isaac também tinha que passar por vários processos, tinha que ministrar a paz, tinha que fazer acordo, aliança. Se nós formos até Jacó, nós vamos ver os filhos de lá, Jacó lutando por causa de Dina, a sua irmã. Se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que Israel sempre foi um povo oprimido, um povo sacrificado. Quando entraram no Egito, ali se estabeleceu, começaram a trabalhar para Faraó. José era o governador do Egito, e a palavra nos fala que se levantou um Faraó que não conhecia a José, e o Israel ficou 430 anos como escravo no Egito. Se nós passarmos e seguirmos, se nós estudarmos a palavra, nós vamos ver que Israel
lutar, nem por isso deixa de vencer, nem por isso deixa de perder, nem por isso deixa de lutar. E a palavra nos mostra que já entrando no deserto, já há duas batalhas, uma com o rei de Og e outra com o rei de Bazã. Israel trava duas grandes guerras, depois de 430 anos, depois de grande dor, depois de grande lamento, depois de grande sofrimento e escravidão. Um povo oprimido, ele é liberto para lutar, ele é liberto para batalhar, ele é liberto para entrar em contenda e guerra. Mas Deus prometeu que era para vencer. Aleluia. E 40 anos se passam no deserto, aquele povo morre e toda aquela geração é sepultada. Os mais novos crescem, tomam um lugar e a promessa, porque os mais velhos foram rebeldes e não ouviram a voz do Senhor. E quando aquela geração de meninos cresce, eles se preparam para entrar em Canaã, para herdar a promessa, para conquistar aquilo que Deus prometeu: a terra do Eveu, a terra do Jebuseu, a terra do Cananeu, a terra que manda leite e mel, a terra que dois homens têm que carregar um cacho de uva, terra de Enaques, homens gigantes. E a palavra nos fala, nos conta que lá vai Israel batalhar. E dentro de Canaã houve tantas batalhas. Houve guerra com os amorreus, houve batalhas com os filisteus, e assim por diante. Houve batalhas com os moabitas, um povo que nunca parou de guerrear, um povo que nunca parou de batalhar. E a vida de Israel, a cidadania de Israel, a nação de Israel, ela continua. Tem descendentes, passam descendentes, e a história continua. E se nós estudarmos a palavra, depois veio grandes juízes: Gideão, Débora, Baraque, Sansão. Israel sempre viveu no meio de batalhas, sempre viveu no meio de guerras, de erros, de acertos, de pecados e de consertos, fora da presença de Deus. E depois viam que fora da presença de Deus toda a batalha era perdida. Percebiam que toda vez que largavam a Deus eram envergonhados. Se nós encontrarmos Gideão, um dos juízes também, que está no livro de Juízes, que está ali junto com Sansão, com Débora, com Baraque, nós vamos ver que quando o Senhor aparecera a Gideão ali no carvalho, o anjo do Senhor fala: Gideão, ser forte, homem valoroso. E Gideão fala: o que adianta, Senhor? Olha o meu povo, olha a nação de Israel, como eles são afligidos pelos medianitas. A minha nação é uma nação escolhida, é uma nação eleita, mas olha como ela sofre. Mas o povo tinha deixado de servir ao Senhor. E aí Deus estabelece um concerto com Gideão, e toda vez que o povo fazia um concerto, renovava a sua aliança, arrependia dos seus pecados e fazia um compromisso com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a vitória era estabelecida. E toda vez que o povo estava em pecado, estava em rebeldia, em rebelião, era envergonhado. Se você, meu amado, minha amada, estudar a Bíblia de Gênesis
Samuel 2, foi constituído um rei, Saul, e o povo vivia na rebeldia, o rei vivia no pecado, até o rei vivia na rebelião, ele fazia coisas que não era para ele fazer, ele queria exercer o chamado do sacerdote, o chamado do profeta Samuel. Saul era rei, ele foi constituído para ser rei, mas ele queria sacrificar, ele queria fazer o papel do sacerdote, do homem de Deus. E a palavra nos conta, a palavra nos afirma, ela nos fala que Deus reprovou. E a palavra fala que Israel perdeu a guerra. Saul foi morto, Jonatas foi morto, Israel foi envergonhado, os filisteus venceram a batalha. A arca, ela foi embora, ela ficou 20 anos, a presença do Senhor vai embora aonde tem pecado, o Espírito Santo vai embora aonde tem desobediência, o Espírito Santo não está aonde há rebelião. E a palavra nos fala que até a presença do Senhor foi embora. Pedem um rei, e o rei é levantado, Davi, homem guerreiro, ungido de Deus, homem de conquistas, homem de batalhas e homem de vitórias, homem obediente, e por isso conquistou tudo o que queria, porque ouvia a voz de Deus e obedecia, ouvia os estatutos e obedecia, mas também não deixou de pecar, como todo pecador pecou, errou, mas se arrependeu. O segredo